Deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém fala em voz alta. Se o sistema realmente quisesse que todo mundo vencesse, ele não funcionaria desse jeito. E antes que você pense, lá vem mais um papo pessimista, calma. Isso aqui não é sobre desistir. É sobre parar de ser enganado. Porque em algum momento da sua vida você percebeu uma coisa estranha. Quanto mais você fazia tudo certo, menos sentido as coisas pareciam fazer. Você seguiu o caminho. Ou pelo menos tentou. Estudou o que disseram que dava futuro. Trabalhou onde disseram que era oportunidade. Aceitou regras que não concordava porque é assim que funciona. E mesmo assim, a conta nunca fechou. Não faltou esforço, não faltou tentativa, não faltou sacrifício. Os mesmos grupos continuam decidindo. As mesmas pessoas continuam avançando. E a maioria continua tentando mais um pouco. Esperando mais um pouco, acreditando mais um pouco. E isso é genial, porque o sistema não precisa te barrar, ele só precisa te manter ocupado. Ocupado demais para pensar, ocupado demais para comparar, ocupado demais para perceber o padrão. Enquanto você está preocupado em melhorar, em se adaptar, em dar um jeito, o sistema continua funcionando exatamente como foi desenhado. E aqui vem a parte desconfortável. Ele precisa que você acredite que se algo não deu certo, a culpa foi sua. Não porque isso é verdade, mas porque isso mantém tudo no lugar. Esse vídeo não é para te convencer de nada. É só para colocar uma pulga atrás da orelha. Porque se você chegou até aqui, é muito provável que em algum momento da sua vida você já tenha sentido isso. Tem algo errado, mas não sei exatamente o que. Ao longo desse vídeo, a gente vai desmontar essa sensação com calma. Sem teoria mirabolante, sem discurso bonito, sem promessa de salvação, só observando o óbvio que todo mundo vê, mas quase ninguém junta. E talvez, no meio do caminho, você perceba que não estava falhando. Estava apenas jogando um jogo que nunca foi feito para todo mundo ganhar. E depois que essa ideia entra na cabeça, não tem muito como fingir que não ouviu. Tem um ponto da vida em que você começa a estranhar coisas que antes pareciam normais. Não é revolta ainda, não é desistência. É só um incômodo quieto, quase educado, mas insistente. Um pensamento que aparece quando você está sozinho, no banho, no trânsito, antes de dormir. A sensação de que alguma coisa não encaixa. Você olha para a própria história e pensa: eu fiz o que pediram, segui o caminho, não inventei moda, não chutei o balde, fui responsável. E mesmo assim, a sensação é de estar sempre correndo atrás, sempre devendo algo invisível, sempre tentando alcançar um lugar que parece se mover junto com você. No começo você ignora. É mais fácil achar que é só uma fase, que falta paciência, que todo mundo passa por isso. Você se convence de que precisa insistir mais um pouco, ajustar alguma coisa, melhorar algum detalhe. E até faz sentido. Afinal, todo mundo ao redor repete a mesma história. Só que aí você começa a reparar em algo estranho. Não em você, nos outros, nas repetições, nos padrões. Sempre as mesmas pessoas avançando. Sempre os mesmos tipos de erros sendo perdoados. Sempre os mesmos discursos quando alguém fica para trás. Nunca é o sistema, nunca é a estrutura. É sempre o indivíduo que não fez o suficiente. E isso começa a incomodar porque no fundo você percebe que não está sozinho. O cansaço é geral, a frustração é coletiva, mas todo mundo trata isso como um problema pessoal, quase íntimo, como se fosse vergonha admitir que algo maior não está funcionando. Você começa a notar como as regras mudam sem aviso, como o caminho certo muda de nome, mas nunca de efeito. Hoje é estudo, amanhã é experiência, depois é comportamento. Depois é mentalidade. Sempre existe algo a mais que você deveria ter feito antes de merecer chegar. E o mais curioso é que ninguém parece surpreso com isso. As pessoas aceitam como se fosse lei da natureza, como se fosse normal viver cansado, frustrado e ainda assim culpado, como se questionar fosse sinal de fraqueza e aguentar fosse prova de maturidade. É aqui que algo muda dentro de você, não de forma dramática, mas definitiva. Você começa a suspeitar que talvez o problema não seja falha individual, que talvez o jogo não esteja quebrado,
que talvez ele esteja funcionando exatamente como deveria. Essa ideia assusta, porque se for verdade, significa que não é só uma questão de tentar mais. Significa que esforço sozinho não resolve tudo. E isso bate de frente com tudo o que te ensinaram a acreditar. Esse capítulo não é sobre concluir nada. É só sobre esse primeiro momento em que você para de se acusar automaticamente e começa a observar com mais cuidado. É quando a pergunta muda de "o que eu fiz de errado?" para "por que isso acontece com tanta gente ao mesmo tempo?" E quando essa pergunta surge de verdade, não tem mais como ignorar, porque não é uma dúvida passageira. É o começo de uma mudança silenciosa na forma como você enxerga o jogo. Depois que essa dúvida aparece, você começa a perceber como a culpa é distribuída de um jeito muito específico. Nada parece aleatório. Sempre que algo dá errado, a explicação aponta para a mesma direção. Você, suas escolhas, sua falta de preparo, sua falta de esforço, sua falta de algo que nunca fica claro qual é. O curioso é que o sistema raramente precisa dizer isso em voz alta. As pessoas já aprenderam a repetir. Amigos, colegas, familiares, todo mundo ajuda a reforçar a ideia de que, se não deu certo, é porque você não fez direito. Não porque alguém queira te derrubar, mas porque essa explicação é confortável. Ela mantém tudo em ordem. Enquanto a culpa é sua, não existe problema estrutural. Não existe falha no jogo. Não existe injustiça que precise ser discutida. Existe apenas gente que ainda não chegou lá. Gente que precisa tentar mais um pouco, aguardar mais um pouco, melhorar mais um pouco. E você entra nesse ciclo quase sem perceber. Começa a revisar decisões antigas como se estivesse procurando um erro escondido. Se eu tivesse escolhido outro caminho, se eu tivesse começado antes, se eu tivesse sido mais firme. Tudo vira hipótese, tudo vira ajuste pessoal. O sistema adora isso, porque enquanto você está ocupado se corrigindo, ele permanece intocado. Não precisa mudar regra nenhuma, não precisa explicar nada. Você faz o trabalho por ele. E tem mais. Essa culpa vem sempre acompanhada de palavras bonitas: responsabilidade, resiliência, maturidade. Soa como crescimento pessoal, mas muitas vezes é só adaptação forçada. Você aprende a aguentar mais do que deveria e chama isso de força. Com o tempo, a culpa deixa de ser um peso externo e vira parte da identidade. Você se define como alguém que se cobra, alguém que não se vitimiza, alguém que aguenta o tranco e, sem perceber, começa a defender essa lógica, porque questioná-la seria admitir que talvez você tenha carregado um fardo que não era só seu. Quando alguém aponta que algo maior está errado, a reação costuma ser automática. Isso é desculpa. Isso é falta de esforço. Na vida é assim. Não porque seja verdade, mas porque manter essa narrativa é mais fácil do que desmontá-la. Esse capítulo é incômodo porque ele mexe com uma ideia profundamente enraizada, a de que se esforçar mais sempre resolve. E quando você começa a suspeitar que isso não é totalmente verdade, algo dentro de você resiste. Não por teimosia, mas por medo. Medo de perceber que o problema nunca esteve só nas suas mãos. A partir daqui, a culpa já não funciona do mesmo jeito. Ela ainda aparece, mas perde força. E no lugar dela surge outra coisa, bem mais difícil de ignorar. A percepção de que o sistema precisa que você se culpe para continuar funcionando do jeito que funciona. Quando você começa a enxergar isso, outra coisa fica impossível de ignorar: o cansaço geral. Não aquele cansaço normal de um dia puxado, mas um cansaço constante, que parece nunca ir embora. Gente cansada logo cedo, gente cansada no fim de semana, gente cansada até quando descansa. E não é coincidência. O sistema precisa de gente cansada porque gente cansada não questiona com profundidade. Questiona rápido, reclama por cima, mas não sustenta a dúvida. A dúvida exige energia, exige tempo, exige silêncio. E tudo isso é coisa rara quando você vive apagando incêndio. Repara como tudo virou urgente. Tudo é prazo, tudo é meta, tudo é cobrança. Sempre tem algo pendente, algo atrasado, algo que depende só de você. Isso cria uma sensação permanente de que não dá para parar.
Parar parece irresponsável, pensar parece luxo. E enquanto você corre para dar conta do básico, o jogo maior segue intocado. O curioso é que ninguém precisa te obrigar a nada. O ritmo já foi internalizado. Você mesmo se pressiona, você mesmo se cobra, você mesmo se compara. O sistema só observa. Cansaço também muda o que você aceita. Coisas que antes te indignariam agora passam batido. Excesso de trabalho vira normal. Falta de retorno vira parte do processo. Desrespeito vira fase. E não porque você concorda, mas porque não tem energia para lutar contra tudo. Aos poucos, sobreviver vira prioridade máxima. E quando sobreviver vira prioridade, questionar vira ameaça. Você percebe isso quando alguém sugere desacelerar. A ideia soa absurda. Como assim parar agora? Isso não é realidade. Isso não paga as contas. E é verdade. O sistema foi desenhado para que pensar no sistema pareça impraticável. O mais perverso é que esse cansaço é compartilhado. Todo mundo ao redor está exausto também. Então o esgotamento vira normalidade. Ninguém estranha mais. Ninguém pergunta por que isso é assim. É só a vida. E quando alguém demonstra lucidez no meio disso, soa deslocado, fora de sintonia, quase irresponsável, porque lucidez exige energia, e energia virou artigo de luxo. Esse capítulo é importante porque tira mais um peso das suas costas. Estar cansado não é sinal de fracasso pessoal. É sinal de que você está inserido em um sistema que depende de gente sempre no limite, mas nunca quebrada de vez. Quebrar gera problema. Aguentar gera continuidade. Por isso, o cansaço nunca te derruba completamente. Ele só te deixa sempre no ponto exato de continuar. Mais um dia, mais uma semana, mais um mês, sempre acreditando que depois melhora. E enquanto você aguenta, o sistema agradece em silêncio. Com o tempo, você começa a notar que o cansaço vem sempre acompanhado de uma promessa silenciosa. Não é dita em voz alta, mas está sempre ali. A ideia de que você está perto, perto de melhorar, perto de estabilizar, perto de finalmente viver com mais tranquilidade. Esse perto nunca chega. Você vive no quase, quase promovido, quase reconhecido, quase valorizado, quase no ponto de virar. E isso não é acidente, é estratégia. Quem está longe demais desiste. Quem está perto continua tentando. O sistema sabe disso. Por isso ele não te afasta totalmente, nem te entrega o que promete. Ele te mantém em movimento constante, sempre achando que falta pouco. Mais um ajuste, mais uma fase, mais uma exigência. E você aceita porque já investiu muito. Tempo, energia, expectativa. Parar agora parece jogar tudo fora. Então você continua, mesmo desconfiando, mesmo cansado, mesmo sentindo que algo não fecha. Esse quase cria uma armadilha emocional poderosa, porque enquanto você acredita que está perto, você se mantém disponível para trabalhar mais, para aceitar menos, para adiar descanso, para justificar o injustificável. O curioso é que, olhando de fora, parece progresso. Você aprende coisas, ganha experiência, se adapta, mas por dentro, a sensação é sempre a mesma. Era para estar melhor do que isso. E quando essa frase aparece, você engole, porque admitir isso soa como ingratidão, como fraqueza, como reclamação, e ninguém quer carregar esse rótulo. Então você segue, mais um quase, mais uma tentativa, mais um ciclo, até que em algum momento a repetição começa a ficar óbvia demais. Não é mais azar, não é fase ruim, não é falta de esforço, é padrão. E padrões não se resolvem com força de vontade. Esse capítulo dói porque ele mostra que até a esperança pode ser usada como ferramenta. Não para te tirar do lugar, mas para te manter girando. Esperança suficiente para não desistir. Frustração suficiente para não chegar. O sistema não precisa quebrar seus sonhos. Ele só precisa adiá-los indefinidamente. E quando você percebe isso, algo muda. A promessa perde força. O quase perde brilho. E o jogo começa a parecer menos mágico e mais mecânico. É aqui que muita gente começa a ficar perigosa para o sistema. Não porque quer destruir algo, mas porque para de correr atrás de toda a promessa.
E é sobre isso que o próximo capítulo fala. Quando você para de correr atrás de toda a promessa, o ambiente muda. Não de forma explícita. Ninguém te chama para conversar. Ninguém te dá aviso. Mas você sente. O clima fica diferente. As respostas demoram mais. Os convites diminuem. As oportunidades parecem passar por você e seguir adiante. É aí que você entende uma coisa importante. Perceber demais te tira do piloto automático. E o sistema não sabe muito bem o que fazer com gente que não reage como esperado. Enquanto você aceitava tudo, era previsível. Dizia sim, se adaptava, corrigia o rumo. Agora você pensa antes, pergunta antes. Às vezes recusa. E isso quebra o fluxo. Não porque você virou rebelde, mas porque deixou de ser automático. O sistema não pune quem percebe. Ele testa. Joga pequenas pressões para ver se você volta ao padrão antigo. Mais carga, menos retorno. Silêncio estratégico. É como se dissesse, vamos ver até onde você aguenta. Muita gente volta. Não por covardia, mas por necessidade. Todo mundo precisa de segurança, pertencimento, continuidade. O sistema conta com isso. Mas quando você não volta, algo curioso acontece. Ele simplesmente segue em frente. Encontra quem se encaixa melhor. Quem aceita mais, quem questiona menos. Não há drama, não há conflito. Só substituição. Isso dói porque desmonta uma ilusão antiga. A de que lealdade garante lugar. Não garante. O que garante lugar é previsibilidade. E quando você deixa de ser previsível, deixa de ser prioridade. Esse é um ponto difícil de atravessar, porque você percebe que não está sendo rejeitado por falhar, mas por mudar. E isso gera uma pergunta incômoda. Vale a pena se encaixar de novo só para não ficar de fora? Não existe resposta pronta. Existe escolha. E toda escolha tem custo. Algumas pessoas decidem voltar ao jogo antigo. Ajustam o tom, engolem a percepção, retomam o ritmo. Funciona, pelo menos por um tempo. Outras não conseguem mais, não por orgulho, mas porque fingir cansa mais do que perder espaço. Essas pessoas passam a ocupar um lugar estranho, ainda dentro do sistema, mas à margem, menos protegidas, menos promovidas, menos celebradas. Em compensação, mais lúcidas. Esse capítulo não romantiza isso. Não existe heroísmo em ficar à margem. Existe consequência. Existe perda. Existe desconforto real. Mas também existe uma coisa nova. Coerência interna. Você para de se violentar para caber. Para de se explicar o tempo todo. Para de fingir que não viu o que viu. E isso muda sua relação com tudo. Trabalho, tempo, ambição, sucesso. Você começa a redefinir o que vale o esforço e o que não vale. No próximo capítulo, a gente entra numa parte ainda mais sensível. O momento em que você percebe que a sensação de liberdade também fazia parte do controle. Depois de tudo isso, tem uma ficha que cai devagar, quase contra a vontade. A ideia de que talvez aquela sensação de liberdade que você sempre teve também fazia parte do jogo. Não liberdade no sentido óbvio, de alguém te mandar ou te proibir, mas aquela liberdade confortável, meio guiada, que nunca te colocava em risco de verdade. Você sempre pôde escolher. Escolher caminhos, horários, metas, versões de si mesmo. Só que olhando com mais atenção, as escolhas sempre estavam dentro de um mesmo corredor. Você podia andar mais rápido, mais devagar, pela esquerda ou pela direita, mas sair do corredor era outra história. Isso é inteligente, porque quando você escolhe, você defende a escolha. Quando algo dá errado, você não questiona o sistema, você questiona a decisão. Fui eu que escolhi. Talvez eu devesse ter pensado melhor. A culpa volta, só que agora com outro nome. O sistema não precisa te convencer de nada. Ele só precisa que você acredite que está no controle, que está no volante, que se quiser, muda tudo. Mesmo quando mudar tudo tem um preço alto demais para a maioria das pessoas pagar. Repara como a liberdade sempre vem acompanhada de risco individual. Se der certo, o mérito é seu. Se der errado, o prejuízo também. O sistema observa de fora, neutro, intacto. Nunca responsável, nunca culpado.
E quando alguém fala em controle, a reação costuma ser imediata. Mas ninguém me obriga. Eu faço porque quero. Eu posso sair quando quiser. Essa última frase é a mais reveladora, porque quase ninguém testa isso de verdade. Não porque é covarde, mas porque sair tem custo. Perda de segurança, perda de status, perda de pertencimento. Nada disso é imposto. Tudo é consequência. E consequência parece escolha. Você começa a entender que liberdade não é só poder escolher. É poder escolher sem ser punido por isso. E essa segunda parte quase nunca aparece na conversa. Esse capítulo incomoda porque mexe com identidade. Ninguém gosta de pensar que a própria sensação de autonomia foi cuidadosamente moldada, que a liberdade oferecida era suficiente para manter tudo funcionando, mas nunca suficiente para romper. Quando essa percepção aparece, você não vira radical, você só fica mais cuidadoso. Passa a olhar para as escolhas com outra lente. Não pergunta mais só o que eu quero, mas a quem isso serve. E essa pergunta muda muita coisa, porque a partir daí, escolher deixa de ser automático. E tudo que deixa de ser automático passa a exigir consciência. E consciência, como você já percebeu, nunca foi algo que o sistema incentivou muito. É nesse ponto que a liberdade começa a ficar menos confortável, menos leve, menos romântica, mas também mais real. E isso prepara o terreno para a próxima virada, talvez a mais estranha de todas. O momento em que você percebe que a culpa, além de controle, também virou virtude. Em algum momento desse caminho, você percebe outra coisa, mas ainda mais estranha. A culpa não só te controla, como também te dá status. Ela vira uma espécie de medalha invisível. Quanto mais você se cobra, mais parece merecer respeito. Quanto mais você aguenta, mais parece maduro. Quanto menos você reclama, mais parece forte. E isso não acontece por acaso. O sistema aprende rápido quais comportamentos precisam ser premiados simbolicamente. Não com dinheiro nem com poder real, mas com reconhecimento moral. A pessoa responsável, a pessoa resiliente, a pessoa que não faz drama. Aos poucos, sofrer em silêncio vira virtude. Descansar vira suspeito. Questionar vira fraqueza. Colocar limite vira sinal de que você não aguenta pressão. E ninguém quer ser visto assim. Então você aguenta. Aguenta mais um pouco. Depois mais um pouco. E começa a defender isso. Você se pega dizendo coisas que antes te incomodariam. É assim mesmo. A vida não é fácil. Quem quer, corre atrás. Não porque acredita profundamente nisso, mas porque essas frases ajudam a justificar tudo o que você já aguentou. Porque admitir que o sofrimento era desnecessário dói mais do que continuar sofrendo. Essa é a armadilha mais silenciosa. Você passa a proteger a lógica que te machuca, porque ela sustenta a imagem que você construiu de si mesmo. Responsável, forte, adulto, confiável. E o sistema adora isso, porque agora ele nem precisa mais te pressionar. Você faz o trabalho sozinho. Se cobra antes que cobrem. Se ajusta antes que ajustem. Se limita antes que limitem. Tudo parece escolha. Tudo parece maturidade. Mas, no fundo, é só adaptação forçada disfarçada de virtude. Quando alguém aponta isso, o desconforto é imediato. Não porque a pessoa esteja errada, mas porque toca num ponto sensível demais. Questionar essa lógica é questionar a própria identidade que você construiu para sobreviver. É por isso que muita gente reage com irritação quando alguém fala sobre sistema, estrutura, contexto. Parece ataque pessoal, parece desmerecimento, parece ameaça, mas não é. É só a tentativa de separar caráter de exploração, esforço de sacrifício, responsabilidade de culpa excessiva. Esse capítulo é pesado porque mostra que muita gente boa, dedicada, honesta, não está presa por falta de consciência, mas por excesso de compromisso com uma narrativa que nunca foi feita para protegê-la. Virtudes, quando usadas fora de contexto, viram correntes. E quando você começa a enxergar isso, a culpa já não funciona do mesmo jeito. Ela ainda aparece, mas já não manda, já não define, já não justifica tudo. E isso prepara o terreno para a próxima mudança.
talvez a mais confusa de todas, o momento em que você começa a parar de se culpar e não sabe muito bem o que colocar no lugar. Depois que você para de se culpar, o encaixe começa a falhar, não de forma explosiva, não tem briga, não tem rompimento. É mais sutil do que isso. Você continua nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, fazendo coisas parecidas, mas a sensação é outra. É como se o ambiente fosse igual, mas você estivesse alguns passos fora de sincronia. Conversas que antes pareciam normais agora soam repetidas. Planos que antes pareciam ambição agora parecem só manutenção. Metas que todo mundo corre atrás começam a parecer estranhamente pequenas ou vazias demais para justificar o preço que cobram. E você não consegue explicar isso sem parecer estranho. Não é que você se ache melhor. Não é isso. É só que você não consegue mais fingir que não percebeu o padrão. E fingir cansa mais do que correr atrás. Você começa a notar o quanto tudo gira em torno de aprovação. Aprovação de alguém. Aprovação de um sistema. Aprovação de métricas que mudam o tempo todo. E percebe que, por muito tempo, viveu tentando se encaixar nessas validações, sem nem saber exatamente por quê. Quando você diminui essa busca, o mundo reage. As pessoas começam a te achar menos empolgado, menos flexível, menos disposto. Alguns interpretam como desinteresse, outros como arrogância. Poucos entendem que, na verdade, você só está mais seletivo. E ser seletivo num sistema que precisa de gente disponível o tempo todo é quase um ato de rebeldia silenciosa. Você começa a dizer mais não, ou pelo menos começa a não dizer sim automaticamente. Passa a pensar antes de aceitar certas exigências, a questionar prazos, a pesar custos que antes ignorava. Nada disso te tira imediatamente do sistema, mas te coloca num lugar estranho dentro dele. Um lugar de quem ainda participa, mas não vibra no mesmo ritmo. De quem ainda cumpre, mas não se entrega inteiro. Isso tem custo. Menos oportunidades boas, menos convites, menos tapinhas nas costas, menos sensação de pertencimento automático. Em troca, você ganha algo que não aparece em relatório nenhum: coerência interna. Você começa a alinhar o que faz com o que acredita. Não perfeitamente, não o tempo todo, mas mais do que antes. E isso muda o jeito que você anda no mundo. Esse capítulo é solitário porque mostra uma verdade simples. A maioria das pessoas não quer enxergar o jogo, não por burrice, mas porque enxergar custa caro, custa conforto, custa narrativa, custa identidade. Então elas seguem jogando, seguem correndo, seguem acreditando que se fizerem tudo certo a conta fecha. E você, aos poucos, aprende a caminhar de lado, não acima, não fora, de lado, escolhendo melhor onde pisa, onde investe energia, onde vale a pena insistir. Isso não te transforma em alguém especial, só te transforma em alguém menos automático. E, curiosamente, é exatamente isso que começa a chamar a atenção do sistema, porque sistemas toleram erro, toleram fracasso, mas não gostam muito de gente que sai do padrão sem fazer barulho. E é sobre essa reação silenciosa que o próximo capítulo vai falar. Quando o sistema percebe que você não encaixa mais direito, ele não reage com força, ele reage com eficiência. Nada de confronto direto, nada de explicação, apenas ajustes quase imperceptíveis, mas constantes. As respostas ficam mais lentas. As oportunidades passam por você sem parar. As portas que antes estavam quase abrindo agora parecem emperradas. Nada explícito o suficiente para virar prova, só o suficiente para virar sensação. Você começa a sentir que está sempre um passo fora do lugar. Não porque falhou, mas porque deixou de reagir como esperado. O sistema funciona à base de previsibilidade. Ele precisa saber como você vai responder. Quando você sai desse script, vira ruído. E ruído não é punido, é filtrado. Você percebe que não é mais prioridade. Depois percebe que não é mais opção. Até entender que o sistema simplesmente seguiu em frente. Não por maldade, por lógica. Isso desmonta outra ilusão importante. A de que lealdade garante espaço. Não garante. O que garante espaço é utilidade previsível. Enquanto você entrega sem questionar, tudo flui.
Quando você começa a escolher demais, o fluxo te contorna. E aqui vem a parte mais desconfortável. O sistema não precisa te expulsar. Ele só precisa parar de te chamar. Ele testa se você volta ao padrão antigo. Te oferece menos para ver se você aceita. Te sobrecarrega para ver se você cede. Te ignora um pouco para ver se você corre atrás. Não é pessoal. É automático. Quando você não reage como antes, ele entende o recado e segue. Nesse momento, muita gente tenta se forçar a caber de novo. Ajusta discurso, abaixa expectativa, finge que não viu. Funciona por um tempo, mas o custo interno é alto. Fingir depois de perceber dói mais do que perceber. Outras pessoas aceitam a perda de espaço, não com orgulho, com lucidez. Entendem que encaixe tem preço e que nem todo lugar merece esse preço. Esse capítulo não romantiza ficar à margem. Ficar à margem custa. Custa segurança, custa status, custa facilidade. Você foi filtrado por não ser mais automático. Para de se mover só para continuar dentro. Mas você entende finalmente que não precisa ser validado por ele para existir com dignidade. Esse é o ponto em que não sobra heroísmo, nem revolução. Só clareza. E clareza é desconfortável. Depois de atravessar tudo isso, sobra um silêncio estranho. Não aquele silêncio vazio, mas um silêncio cheio de coisa não dita. Um silêncio que aparece quando você percebe que não tem mais como voltar a funcionar do jeito antigo. Mas também não existe um caminho pronto para seguir. Você não sai do sistema. Vamos ser honestos. Pouquíssima gente sai. Mas você também não entra de novo da mesma forma. Algo muda no jeito que você se posiciona, mesmo que ninguém perceba de fora. Você para de correr em todas as corridas. Para de aceitar toda a regra só porque ela existe. Para de medir seu valor apenas pelo quanto aguenta. E isso não te transforma em alguém livre no sentido romântico da palavra. Te transforma em alguém mais atento, mais cuidadoso com o próprio tempo, mais criterioso com o que chama de sucesso, mais consciente do preço real das escolhas. Antes você tentava se adaptar o tempo todo. Agora você escolhe melhor onde vale a pena se adaptar e onde não vale. Isso reduz o barulho interno. Reduz a sensação constante de estar devendo algo invisível. Você entende que viver no piloto automático cansa mais do que viver com atenção. Que provar valor o tempo todo esgota mais do que perder algumas oportunidades. Que coerência interna vale mais do que aplauso automático. O sistema continua lá. As estruturas continuam funcionando. As regras continuam mudando. Nada disso some. O mundo não vira um lugar justo de repente. Mas você muda a forma de atravessar isso tudo. Você passa a tratar sua energia como algo finito, seu tempo como algo precioso, sua vida como algo que não pode ser gasta inteira tentando caber em lugares que só te querem enquanto você é previsível. Isso não é rebeldia, não é desistência, não é fuga, é ajuste fino, é parar de fingir que está tudo normal quando não está, é aceitar que nem todo desconforto é fracasso e nem toda aceitação é virtude. É entender que o sistema não precisa ser combatido o tempo todo, mas também não precisa ser obedecido cegamente. Talvez o maior erro seja achar que a única opção é vencer ou perder. Às vezes, a escolha mais honesta é simplesmente não se deixar consumir. Se você chegou até aqui, talvez não seja sobre acordar todo mundo. Talvez seja só sobre parar de dormir em pé, sobre viver com um pouco mais de consciência do jogo que está sendo jogado ao seu redor. E isso, por mais simples que pareça, já muda muita coisa.